Começa agora mais um Redação PFC, onde a informação corre até você, ela vai dar um jeito de chegar até você. Fique tranquilo, todo sábado, 4 da manhã, estaremos aqui e estamos novamente falando aqui, ó, 23 de outubro de 2021, sabadão, terminando, né, mais uma semana, mas começando aí o seu dia bem informado. Tudo o que você precisa saber nesse dia 23 de outubro está aqui. Dia 23, aliás, é o dia que nasceu Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, né? Que tem aquela piadinha, como é que era o nome dele? Era Edson era antes do nascimento, né? Sabe aquela piadinha? Você já ouviu? Do nome do Pelé antes de nascer? Enfim, nasceu o Pelé, Pelé está fazendo 81 anos, ainda está aqui conosco, é dia da aviação e do aviador no Brasil, e também foi o dia que nasceu o Alessandro Zanardi, automobilista e atleta paralímpico italiano, que é quase aquele Survivor que a gente já falou em alguns filmes de corrida, né? Porque ele sofreu um acidente, ficou sem as pernas e tal, virou atleta, agora sofreu um outro acidente, está lá se recuperando, não morreu, né? Está lá, está meio que Schumacher, assim. Mas, enfim, está lá, né? Está lá se recuperando, não se foi ainda. Então, vamos começar trazendo as notícias, eu e Marcos Buozzi. Tudo bom, Marcos? Entendi, o Marcos está numa ligação. Então tá, eu achei que estava fazendo para eu parar de falar da notícia, então entendi. Então é isso, pessoal. Você que está vendo no YouTube, saiba que nós estamos aguardando a ligação de Marcos Bosa, recebeu uma ligação do trabalho, ele está me ouvindo falar ao mesmo tempo, deve estar sendo horrível. Daí você que está ouvindo aí, faça a leitura labial para ver o que ele está falando. Se é uma coisa muito importante, uma coisa ultra secreta, né? Vamos ver, vamos ver. Ele está dizendo que vai passar a senha. A senha do banco é 4857 91 24. Isso. Você que ouviu agora, saiba que essa é a senha de Marcos Boas. Marcos Boas está rico. Offshores. E aí, pessoal, tudo bem? Rapaz, você vê, você faz o pedido pelo aplicativo e aí a pessoa não tem o que está no aplicativo. Isso eu acho um absurdo. E aí a pessoa te liga. Você fala, vou fazer o pedido aqui pelo aplicativo porque não vou nem parar a gravação da live. Quando terminar essa live, essa gravação, a minha janta chegou. Só que não tem o que a pessoa põe no aplicativo. Ao invés de ela te mandar uma mensagem, ela te liga. E se você não atender, não vai ter janta. Então, foi isso. Boa. E aí, pessoal, bom dia, tudo bom? Tá, deixa eu te Você que tá apresentar de novo, peraí, que eu corto tudo isso. E para irmos às notícias de hoje, vamos aqui, eu e Augusto, terei Marcos Boazzi comentando aí o que aconteceu. Tudo bom, Marcos? Fala aí, pessoal, tudo bem? Quem acompanhou aí com a gente as últimas lives? Não acompanhou? Vai ter mais 2 chances ainda, hein? Vamos lá. Duas que a gente sabe, né? Se a gente achar uns links aí, umas coisas, a gente vai fazer. Mas já fizemos Berlim, já fizemos Londres, já fizemos Chicago, Boston, Amsterdã e Paris. E domingo que vem, domingo amanhã, né? Vamos fazer Roterdã, de olho na meia maratona de Valência. E tudo isso a gente vai falar agora. Para começar, vamos começar do que se passou. O que se passou no fim de semana passado, domingo 17 de outubro, tivemos Maratona de Paris e Maratona de Amsterdã. Vamos começar com a Maratona de Paris. Foi a 44ª edição dessa daí, que é quase uma major, né? Só não é porque não quer, não sei exatamente por quê. Mas tivemos Maratona de Paris com condições climáticas perfeitas. E Marcos Boas vai trazer aqui os resultados das mulheres para a gente comentar como é que foi essa prova. Vamos lá, então. Quem ganhou, a prova, a gente vai comentar depois com mais detalhe, mas a prova foi bem lenta, tá? Então, não se assustem com os tempos. A ganhadora foi a Tigiste Memui, da Etiópia, com 2 horas 26 e 12. Em segundo lugar ficou a Yeneshesh Tilanhun Dinkeza, da Etiópia também, 2:26 e 15. Em terceiro lugar, a Fantu Jima, da Etiópia também, com 2:26 e 22. Em quarto, a Waganesh Mekasha, da Etiópia também, com 2:26 e 37. E em quinto lugar, a Janete Ruguru, do Quênia, 2:27 e 06. Então você vê que as 5 primeiras ficaram dentro de um intervalo de menos de 1 minuto, né? Na verdade, 54 segundos. Mas a prova foi muito lenta, né, Enio? Quer começar comentando aí? Isso, ela foi uma prova lenta desde o início, né? As Pacers estavam programadas, eu vi depois, para correr a 2 horas e 21, o ritmo delas. Isso aí não daria nem recorde do percurso.
Mas 2:21 ainda é um tempo que tá ok, né? Ainda ganharia muita prova por aí. Mas nenhuma das mulheres quis acompanhar, ficou o pelotão lá com umas 15 mulheres todas atrás, sabe? Nenhuma parecia estar fazendo muito esforço, as Pacers também não. A gente via lá o pezinho das Pacers quase não levantava, tipo, eles estavam meio que passeando. No final, ok, deu 2h26, dá tipo 3h20, 3h30 de ritmo, né? É rápido, mas para o nível atual que a gente está acostumado a ver, foi muito alto. Então, assim, a gente acompanhou, né, as duas juntas, Paris e Amsterdã, e a maratona feminina de Paris a gente acabou meio que deixando de lado, via só as parciais para ver a movimentação, e daí a gente viu que até o quilômetro 35 ainda tinha 6 atletas juntas, que elas não estavam se desgarrando, e a partir dali, a Memui e a Jean Kessa, que foi a primeira e a segunda, elas meio que se desgarraram, e a Memui abriu a partir do 41 e ganhou. Então, assim, não teve grandes emoções, não teve grandes disputas. E tu falou ali, deu menos de 1 minuto de diferença, mas é muito por causa daquele começo devagar e meio que sem vontade delas, parecia, né? Só que, assim, em nenhum momento a Memui, por exemplo, foi ameaçada. A partir do momento que ela quis correr, ela foi lá e ganhou. Mas foi uma prova bem decepcionante, assim, sabe? O começo a gente estava acompanhando, foram as primeiras a largar, né? Até Paris fez aquela coisa de largar com a diferença de tempo de vitória do masculino e do feminino. E, cara, foi muito lenta, sabe? A gente via assim, pô, as mulheres passando para 18, quase 19. E daí, assim, putz, a primeira prova, tipo, ficou uns 10, 15 minutos só com as mulheres de Paris e não andava. Foi meio decepcionante, assim, muito lento. E Paris ainda deu uma errada. Eles, não sei se foi a transmissão, né? Mas deram uma errada ali nos primeiros quilômetros, né? Porque tinha um Uhum. contador de quilômetro em tempo real e o live tracking só atualizava de 5 em 5 quilômetros. E aí foi engraçado, porque quando a gente estava assistindo e passou pelo primeiro quilômetro, segundo o contador da transmissão, elas passaram o primeiro quilômetro para 4 e alguma coisa. A gente falou, não, não é possível, elas estão lentas, mas. E realmente depois a gente viu que estava errado, essas medições estavam erradas, mas a prova foi muito, muito devagar. As Pacers, a impressão que me deu quando elas saíram do percurso é que elas chegaram a conversar entre elas se elas poderiam continuar, porque elas correram tão leve que a impressão que Foi. me deu é que se elas quisessem continuar, elas poderiam continuar e talvez brigar ali pelo pódio tranquilamente, porque Uhum. uma passada curta, elas olhavam no relógio, olhavam para trás o tempo inteiro para ver se ninguém ia vir junto com elas. Foi uma prova bem, bem decepcionante. Vamos passar para a próxima para a gente não perder muito tempo com esses comentários, né? Vamos lá. Na prova masculina tivemos o vencedor Elisha Rotich do Quênia com 2:04:23 de recorde do percurso. Haile Mariam Quiros da Etiópia com 2:4:42. Hilary Kipsambu do Quênia com 2:4:45. Barcelios Kipiego do Quênia com 2:4:49. E em quinto, a Baiané Degu da Etiópia com 2:4:52. O recorde atual era do Bekele de 2014, que era 2:5:04. Então, todo mundo do top 5 bateria o recorde do Bekele. A prova masculina foi mais interessante, né? Porque o pelotão, os Pacers ficaram até o quilômetro 30, tanto no masculino quanto no feminino. E no masculino foi certinho, né? Eles foram com o grupo e o grupo ele foi muito grande até a definição ali, que foi no quilômetro 35, estava bem coeso o grupo, né? Até os Pacers no 30 e quando ele saiu até o 35, eles continuaram sem nenhuma loucura de tipo, vou dar uma esticada ou alguém vai. Não, ficou todo mundo juntinho. E eu acho que isso colaborou para o tempo ser relativamente bom. Foi, o pessoal correu tudo junto, né? A prova masculina foi bem diferente da prova feminina, realmente. E que nem você falou, mesmo depois que os Pacers saíram, a gente ainda teve a passagem pelo 35 com 11 atletas ainda ali no grupo. E foi no trecho entre o 35 e o 40 que a gente viu aí as primeiras acelerações. E foi quando o Rotit deu aquela esticada. Ele fez a parcial mais rápida da maratona, não só de Paris, na verdade, né? Das outras maratonas também que a gente estava, da outra maratona que a gente estava acompanhando. Ele botou 5 quilômetros ali para 14:21. Então Né? ele fez ali esses 5 quilômetros num ritmo aí de ele fez um sub 3, ele fez 2:54. Acho que é isso. Tirou 40 segundos em 5. Não, fez menos, fez 2:52. Pra você Foi ter ideia, o bem. Rotiti colocou do 35 ao 40 ritmo de recorde mundial, até um pouquinho mais forte. É. Então, ele esticou. O Bekele, que esse ano não tá muito bom pro Bekele não, né? Ficou de fora das Olimpíadas, não quebrou o recorde, não ganhou Berlim.
perdeu o recorde que era dele no percurso de Paris. Acho que o Bekele não deve estar muito satisfeito esse ano, não. E o Rotich, além de conseguir a quebra do recorde do percurso, ele também baixou o recorde pessoal dele, né? Que era 2:05:18. Ele foi 2:04:23, conseguiu tirar 55 segundos do próprio recorde. Isso. E assim, ó, eu estava olhando, eu queria confirmar e depois eu confirmei. Esse tempo de vitória dele foi o 5º melhor deste semestre e o 8º melhor tempo do ano. Não tivemos tantas maratonas assim, mas de qualquer forma, 2:04:23 é um tempo bom. A gente perde às vezes a noção de referência, né? Quando pensa só no Kipchoge, essas coisas 2:01, 2:02, mas 2:04 é um tempo muito bom. Ele venceria, por exemplo, todas as majors esse ano, exceto a de Londres, né? Que o Cissai Lema fez 2:04:01 e só não venceria a Amsterdã, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Era isso que eu ia falar, ele só não fica com uma posição melhor aí, porque os 3 primeiros colocados de Amsterdã ficaram na frente dele. Então, assim, se naquele dia não tivesse tido aquela prova, né, a gente teria realmente... Foi uma prova forte, né, ainda mais para Paris, que não é uma prova extremamente rápida, né, não tem as melhores das condições. Embora o clima tivesse muito bom, a parte de terreno não é o melhor, não é a melhor Mas das ela é opções. boa para correr rápido, né? Ela só não, tipo, ela não é um asfalto o tempo todo, É né? É isso que isso, você fala, né? exatamente. Ela não é igual uma própria maratona de Amsterdã, que a gente vai falar que é uma prova mais rápida do que Paris. Berlim é mais rápido que Paris. Londres é mais rápido que Paris. Então, assim, pelo jeito, Milão também. Eu não conheço muito os detalhes de Milão, mas a gente vê bastante gente fazendo tempo bom em Milão. Realmente, Paris aí, o pessoal conseguiu forçar bem o ritmo e entregar uma prova muito boa aí no masculino, pelo menos. Exatamente. Vamos para a próxima, então. No mesmo dia, ali pertinho, né, em Amsterdã, tivemos a maratona de Amsterdã, que eles queriam, né? Não, a nossa maratona ela é rápida e a gente vai mostrar que essa prova é rápida. E eles queriam, né, o recorde do masculino, o recorde do feminino, eu não sei se eles queriam, se eles esperavam, mas eles conseguiram os dois recordes dos percursos. Fala aí para nós o top 5, Marcos, das mulheres em Amsterdã. Vamos lá, então. Quem ganhou foi a Angela Tanui, do Quênia. Ela era a grande favorita mesmo da prova, 2:17:57. Em segundo lugar ficou a Maureen Chepkemoi, ou Chepkemoi, não sei como é que fala o nome dela. Então ficam as duas pronúncias aí, também do Quênia, 2:20:18. Em terceiro lugar ficou a Raven Hailu, da Etiópia, 2:20:19, um segundinho de diferença. Em quarto lugar ficou a Gabianesh Ayeli, da Etiópia, 2:21:22. E em quinto lugar, a Worknesh Alemo, também da Etiópia, com 2:26:54. Essa prova aí, a Tanui era a grande favorita. Ela deveria ter corrido Boston na semana anterior, mas deu problema no visto e ela acabou parando em Amsterdã, conseguiu largar e olha só, o recorde anterior dessa prova era 2:19:26 da Azimeral, a Dejitu Azimeral, que inclusive foi vice em Londres há poucas semanas. Era de 2:19:26. A Tanui fez o tempo mais rápido em solo holandês da história, o segundo melhor tempo do ano, o 12º melhor tempo da história, que no caso é a 10ª mulher da história que correu abaixo de 2:18, porque né, tem mulheres que já fizeram mais tempos ali repetidos, tipo a Paula Radcliffe. Esse ano ela só fica atrás da Joceline Jepkosgei, que ganhou em Londres com 2:17:43. E um dado curioso que eu pesquisei é que até 2017, apenas uma mulher na história tinha feito sub 2:18, que era a Paula Radcliffe. Hoje, nesse dia que a gente grava, já são 11 mulheres, sendo 3 nas últimas semanas. Então, tá ficando forte o negócio. Para você ganhar uma prova assim dessas grandes, você tem que correr pelo menos abaixo de 2:20. Realmente, a Tanui, que, né, como você falou, ela já era a favorita. Ela passou aí a primeira meia para 1:10:07 e negativou bonito, fez 1:07:50 na segunda. Então, ainda no quilômetro 30, ela estava num grupo ali ainda com a Tanui, né? Tava ela mesma, óbvio, a Raven, a Hailun, Não, a a Raven e a Yeli. Halui são a mesma pessoa, esqueci da vírgula, desculpa. Oh, desculpe, foi mal. Então vamos lá. Então, até ali no 30, ela estava ainda junto num grupo com a Raven Hailu, a Yeli e a Chepkemoi. E aí, no 35, ela já tinha dado uma acelerada, e no que ela acelerou ali, ninguém conseguiu nem reagir, tanto que ela chegou aí mais de 2 minutos à frente da segunda colocada, e entrou ali no estádio olímpico, ainda com um pacer, né? No caso, o Isso. pacer era, Ela foi era um até a homem, entradinha, né? Antes é, de entrar, ela estava com ele. Ele acompanhou até lá. até lá.
que é, para quem não sabe, a Maratona de Amsterdã, a chegada dela é dentro do Estádio Olímpico, né? Como a gente tinha comentado semana passada. Então os atletas entram ali por uma das curvas, fazem uma das retas, faz a curva e chega na outra reta, né? Então até ali, ou seja, faltando 300 metros mais ou menos, o pacer ainda estava na frente dela. Na última hora ele saiu e ela entrou sozinha ali para a vitória dentro do Estádio Olímpico. Então foi bem interessante. Ela comprovou aí o favoritismo, coisa que a gente não tem visto muito nessas últimas maratonas, né, Enio, que a gente tem acompanhado. Exato. Alguém que é tão favorito assim confirmar. E ela confirmou, não vou dizer com certa facilidade, embora o tempo tenha sido muito bom, não teve uma adversária ali realmente para brigar com ela pela primeira posição. A gente via nos pelotões ali, sempre tinha que a gente não tinha direito o live tracking de Amsterdã, que o aplicativo dava uns problemas, né? Mas a gente sempre via, a Tanui estava na frente e variava, ou a Hailu ou a Yeli, sempre tinha alguém com ela, mas ela sempre estava ali, sempre aparentava estar correndo bem. Ela já tinha vencido Siena na Itália em abril com 2:20:08, que era o recorde dela, e confirmou agora. Então, Angela Tanui conseguiu aí confirmar, né, como você falou, o seu favoritismo, ainda fez um tempo muito melhor do que talvez ela esperasse os organizadores, né? Porque foram 2 quebras de recorde, a gente vai falar da masculina agora, mas antes só falar que a Tanui, quando acabou na entrevista final, ela dedicou a vitória dela, que ela disse que estava pensando na família, nos torcedores e na Agnes Tirop, que foi assassinada, né, semana passada, retrasada, que ela foi assassinada, né? Perdemos a Agnes Tirop, e daí ela dedicou para ela também, né? Isso daí ela correu pensando na Tirop. Sobre a prova masculina, lê os top 5 para nós aí. Vamos lá. Quem ganhou foi o Tamiratola, da Etiópia, com 2:03:39. Em segundo lugar ficou o Bernard Quest, do Quênia, com 2:04:09. Em terceiro lugar, Leu Gebrselassie, com 2:04:12, que não é parente do Haile Gebrselassie, tá? Só para deixar bem claro, inclusive surgiu essa pergunta na live. Em quarto lugar, Jonathan Korir, do Quênia, com 2:04:32. E em quinto, Hiskel Tuelde, da Eritreia, com 2:04:35. É o primeiro atleta não queniano ou etíope que a gente falou na data de hoje. Então, até agora a gente tinha falado 9 atletas, né? As 5 mulheres de Paris, as 5 mulheres de Amsterdã, os 5 homens de Paris e os 4 primeiros homens de Amsterdã, ou eram etíopes ou quenianos. E a gente teve o quinto lugar, um atleta da Eritreia, com 2:04:35. Então, o Tamiratola, que foi quem ganhou, etíope, acho que também confirmou o favoritismo, né? Ele era um dos nomes mais destacados, assim, ele não tinha exatamente o PB ali, o mais rápido do field, mas era ali pertinho. Era ele, o Bernard Coeche, tinha o Jonathan Corito. O pessoal que chegou no top 5 era meio que favorito. Mas você vê que o top 5 todo foi abaixo de 2:05, foram tempos bons, que 3 deles, por exemplo, ganhariam Paris. O Tamiratola fez o segundo melhor tempo do ano, né? Só perde para o Titus Equiro lá que fez em Milão, e é o melhor tempo desse segundo semestre, que venceria ele venceria todas as majors que a gente teve por aí, ele venceria, e o top 3 ali, né, o Koesh e o Gebrselassie, venceriam todas também, exceto Londres, que o Sailema fez 2:04:01. Então, em Amsterdã, nós tivemos o segundo, o quinto e o sexto melhor tempo do ano, o que comprovou aí o que a organização queria, que era uma maratona rápida, né? Eles passaram a primeira meia para 1:02:11 e a segunda meia para 1:01:27. Ali também os Pacers fizeram um trabalho direitinho, né? O pessoal acompanhou, na prova feminina também, e na masculina até o 30 eles foram, né? Todo mundo ali juntinho. No quilômetro 35 passou um pelotão ainda com 6 atletas. Então foi tudo certinho para sair esse recorde. Ele ainda negativou a segunda metade. Exatamente. E o recorde, acho que a gente não falou ainda, né? O recorde anterior da prova era do Lawrence Cherono, com 2:04:06. Então, na verdade, só o Tamiratola, né, que conseguiu ficar abaixo desse tempo, né? O segundo colocado, que foi o Quest, já fez 2:04:09. Mas aí a gente teve também a quebra do recorde do percurso. Então, realmente, com exceção do feminino de Paris, provas bem fortes, provas com quebra de recorde do percurso. Exato. E trazendo novas marcas aí. E só para deixar uma informação essa também, quem quiser saber de
das informações dos tênis, né? Dos 3 primeiros Uhum. colocados do homem, mulher, Maratona de Paris, Maratona de Amsterdã e Maratona de Lisboa, que não foi um trabalho tão fácil assim. Corre lá no perfil do Por Falar em Correr no Instagram, que a gente tem lá os pódios masculinos e femininos dessas 3 maratonas que aconteceram no final de semana, os tênis que cada atleta estava utilizando. E só como curiosidade, a gente acabou não falando nenhum deles, né? Mas basicamente é dominado por Vaporflies e Adidas Pro, só que nenhum é das últimas versões, né, Marcos? Geralmente são versões anteriores que o pessoal meio que não tem patrocínio, acaba pegando a sobra. Sim, a impressão que dá é que realmente, assim, como a gente não está falando do primeiro escalão dos atletas mundiais, embora, claro, são atletas de elite, mas não são aqueles atletas de grande nome, como a gente viu, por exemplo, em Londres, né, nessas outras provas, principalmente em Londres, que tinha um field muito forte, a gente tem a impressão que, na verdade, são os tênis que, assim, a equipe, na verdade, recebe e que esses atletas, eles, unicamente, né, individualmente, não recebem os tênis diretamente das marcas. Então, eles acabam usando tênis de modelos mais antigos, às vezes, talvez seja realmente o tênis de prova deles, né? Como a gente também tem sempre um tênisinho de prova, né? Então a gente vê bastante dos tênis de modelo antigo. Corre lá para vocês darem uma olhada, curte lá os posts lá do perfil, que a gente sempre coloca essa informação também. Isso. E teremos informação também sobre Rotterdam. Teremos de tênis porque a Maratona de Rotterdam acontece neste domingo, 24 de outubro, a NN Marathon Rotterdam, 40ª edição, lá na Holanda. O clima parece que vai estar muito, muito bom. A transmissão é na ESPN a partir das 5 da manhã e teremos live no YouTube do Por Falar em Correr. Parece que o clima vai estar entre 10 e 13 graus, Marcos Boazzi, e eles usam a hashtag #DeMooiste. Eu nem sei se fala assim, mas em holandês quer dizer a mais bonita. Né? Dizem que vai ser uma maratona bonita, mas é uma maratona rápida também. E a expectativa aí que eles têm é que, de repente, pelo menos no field masculino, né, que tem alguns maratonistas bons, consiga cair o recorde da prova, que é do Marius Kipeseren, que, aliás, vai participar da prova desse ano, que é 2:4:11 de 2019. O 2:18:58 de 2012 da Tic Gelana já é mais improvável. Traz aí para nós o field masculino. Bom, vamos lá, vamos apresentar aí. O field masculino vem com 8 atletas sub 2h06, né? Então, o Marius Kipeseren, que o Enio acabou de falar, que é um queniano, o detentor do recorde do percurso atual, ele tem 2:04:11, é o recorde pessoal dele, e o recorde da prova também foi quando ele venceu em 2019. Ele também já tinha vencido em 2016, antes dessa participação dele. Temos também o Solomon Dekesiza, da Etiópia, com 2:04:40, sendo o segundo melhor PB do field. O terceiro melhor tempo é o Bashir Adbi. Ele é belga, né? Naturalizado belga, mas na verdade de nascença ele é da Somália, mas ele corre pela Bélgica, foi naturalizado por esse país. Ele foi bronze na Maratona Olímpica em Tóquio, agora, né, 2020-21, na verdade, né, a Olimpíada foi 2021. Ele tem o PB dele de 2:04:49, então bem próximo aí do Solomon Dekesiza. E ele vai tentar o recorde europeu, que é 2:04:16, que foi feito em Valência, 2019, pelo Kaan Kingen Osbilen. Se ele conseguir baixar esse tempo de 2:04:16, além de ser o próprio personal best, vai ser também o recorde europeu, uma vez que ele corre pela Bélgica, né? Tá mudo. Desculpa. Esses 3 aí que você falou são os grandes favoritos, né? O que tem sub 2h05. Aí tem outros nomes que eu vou passar só rapidinho, que é o Emanuel Saina, do Quênia, Gideon Kipteter, Dawit Vold, Kebed Vamitulo, Limene e Ezengal, que tem abaixo de 2h07. E depois vem um mais lento aí, ó, John Lagat, Azef Menguiza, Cyrus Mutai e Titus Kipruto, tipo um queniano que corre 2:12 a maratona. Mano, né? Porque, tipo assim, tá lá no field de elite, porque, né? Mas os grandes destaques são esses 3 que você falou. O Kipseren, o Dekesiza e o Abdi. A vitória é para ficar entre eles. Vamos ver no dia, né? Mas eles são os grandes favoritos, os destacados, né? Tem esses outros nomes que a gente falou que podem aparecer, mas se a vitória fugir desses 3 que você citou mais profundamente, vai ser uma surpresa. Agora você vai ler o feminino para nós. E o feminino, nós temos só 2 favoritas, que são 2 quenianas. E é daí que vai sair a vitoriosa. Quase sem medo de errada para afirmar isso.
O field feminino realmente é bem mais fraco, então por isso, inclusive, o Enio comentou que é bem improvável essa quebra de recorde de percurso feminino. Então, a favorita, né, que tem o melhor tempo de maratona é a Born Ski Tour, do Quênia. Ela tem como melhor tempo 2:21:26. Ela já correu Roterdã 2:44:25. Ela Isso foi foi em melhorando. 2015. Depois, em 2016, ela correu 2:34:25. E também tem uma marca aí, essa marca do personal best dela, ela correu na maratona de Ljubljana, na Em Eslovênia. 2019 Foi, foi. foi 2019. Boa, então, boa informação. 2:21:26. Só para lembrar que o recorde do percurso feminino é 2:18:58, ou seja, mais de 2 minutos de diferença. Então, o Enio tem razão em dizer que é um pouco mais improvável. A outra favorita, vamos dizer assim, é a Stella Barsosio, do Quênia. Ela tem 2:23:36. Ela foi segundo lugar em Roterdã em 2019, foi quando ela fez esse recorde dela, que eu acabei de falar. E ela já correu também 2:24:33 na maratona de Sydney, que é o recorde do percurso. Essa vai ser a 8ª maratona que ela participa na carreira. De um Isso. pouco menos de destaque, a gente também pode falar da A gente só vai Natália. falar dessas três aí para completar 5 mulheres, porque tá feia a coisa. É, Natália Lehonkova, da Ucrânia, Runa Falk, da Noruega, e Louise Wicker, da Suécia. 2:28, 2:33, 2:36 de recorde pessoal. Então, assim, bom, não é nem zebra que eu diria. Teria que cair um raio na Born Ski Tour, eu acho, para ela não ganhar essa prova, né? Ou perder para uma dessas daí. Então, é isso. A Maratona de Roterdã feminina não é tão destaque assim, mas a masculina promete entregar aí um pouco mais de competitividade. Isso. O que eu acho que no feminino pode acontecer são as duas quenianas de repente duelarem lá, ver quem é que aguenta até o final, porque a Kitur tem melhor PB, mas a Barsósio é um pouco mais consistente nos tempos, né? Só que são tempos altos. Só que, tipo, se a moça da Ucrânia, que é o terceiro melhor tempo de 2:28, só se ela tiver num dia muito bom e as quenianas num dia ruim, né? Então, fica aqui o nosso palpite que vai da Quênia no feminino. É uma prova rápida, Roterdã, né? Tipo, então, para 2:22, 24, eu acho que elas conseguem correr e conseguem ganhar. Vamos ver o que, que nos apresenta essa maratona. Vamos ver. Competitividade parece que podemos ter. E é isso. E agora, né, já que a gente está falando de coisa rápida, para encaminhar o final do Redação PFC, vamos ter também a meia de Valência neste domingo, né? E a princípio parece ser uma prova muito, muito, muito mais interessante de acompanhar, só que a gente não tem link ainda, né? Senão a gente talvez trocasse. Mas vamos trazer aqui rapidinho as informações para vocês, ó. Vai ser a 30ª edição. Ano passado teve uma edição só para elite. Em 2021 volta a ter público, mas um pouco reduzido por causa da pandemia. Ano passado tivemos o recorde mundial da meia lá pelo Kibiwot Kandi, de 57:32. Foram 4 corredores correndo abaixo de 58 minutos. E eles querem, além do recorde mundial masculino, eles querem o recorde mundial feminino, que é da Yelen Zeref e Erualau, de 1:3:44, que ela fez em agosto de 21. A gente comentou aqui no Redação. E daí o field feminino, o Marcos Boss vai apresentar, que são 4 nomes. Até um pecado ter 4 nomes tão bons assim, porque uma vai ficar fora do pódio, né? Se tudo correr bem, né? Elas serão as 4 primeiras. E quem serão elas? Vamos lá, vamos apresentar aí os nomes das 4 atletas que vão buscar esse recorde feminino aí que a prova tanto quer, né? A organização tanto quer trazer para eles. Então, a primeira delas é a Letsenbet Gidey. Ela é recordista mundial dos 5.000, fez 14:06:62. Dos 10.000, 29:01:03 e dos 15 quilômetros, 44:20. Então, assim, credencial para buscar um recorde ela tem, né? Porque ela já tem Sim. outros 3 recordes, então esse recorde dos 5.000, dos 10.000, tem aquela disputa, né, dela com a Sifan Hassan, mas ela já tem também o dos 15 quilômetros, o que credencia ela um pouco mais aí para a distância de meia maratona. Ela foi bronze nos 10.000 em Tóquio, agora em 2021, né, na Olimpíada, e vai ser a estreia dela na meia maratona, então vem fazendo aí uma transição. Um outro nome também da Etiópia muito forte é a Genzeb Dibaba, que ela venceu em 2020 aqui ali em Valência, né? Aqui não, lá em Valência, com 1:05:18. Então não foi um tempo tão rápido assim, mas acho que a gente tinha um pouco mais de impacto da pandemia. Quem sabe esse ano a gente vê o tempo cair um pouco mais.
A terceira atleta é a Sembere Teferi, também da Etiópia. Ela venceu em 2019 com 1:05:32 e ela é a atual recordista mundial dos 5 quilômetros, ou seja, os 5.000 na rua, né? Então, enquanto a Gidey tem 5.000 porque é o de pista, a Teferi é 5 quilômetros porque é na rua. Ela tem 14:19. Foi feito agora no Ad Zero Road to Records, foi aquele evento organizado pela Adidas, que inclusive a gente comentou aqui, a Tirop também participou, né? A gente até falou dele também de novo semana passada. Foi feito agora em setembro de 21 esse recorde. E a quarta e última atleta desse field, extremamente forte, é Yalen Zerf Yehualau, que ela é a atual recordista mundial da meia. Ela foi terceira no último Mundial de meia e tirou 19 segundos do recorde anterior. Então, assim, realmente é uma pena a gente pensar que uma dessas três não vai estar nem no pódio, né? São três atletas muito, muito fortes. A gente espera ver aí uma puxando a outra. E se a gente conseguir um linkzinho aí, pode ter certeza que a gente vai deixar aqui no cantinho, vai assistir, porque a prova promete demais, demais, demais. Nem que seja na base do Give Your Jumps. Exatamente. E no masculino não tem tanto destaque assim, mas nós temos dois nomes que podem buscar alguma coisa, né? Vão ser diversos atletas que têm sub-59 no recorde pessoal. O mais destacado é o Ronex Kipruto, do Quênia, que fez 57,49 na de 2020, quando o Candiba bateu o recorde mundial. E ele é o recordista mundial dos 10 quilômetros com 26,24. Então tem credenciais. O outro é o Mukhtar Edris, da Etiópia, que foi 2 vezes campeão mundial nos 5.000 metros na pista, 2017 e 2019, e tem o PB na meia de 59,04, a única vez que ele correu na rua. Então, esses dois são os nomes que, a princípio, é para brigar pelo pódio e pelo recorde, né? Vamos ver o que acontece em Valência. Como o Marcos falou, se a gente conseguir um link, a gente vai acompanhar no link. Se não, a gente vai no live tracking, mas se você estiver vendo a live, vai saber em primeira mão o que aconteceu lá em Valência. E para terminar nossas notícias de hoje, vamos só passar aqui a atualização da Shalane Flanagan, que fez a sua 5ª maratona, né? Nessa sequência aí de 5 semanas. Agora vai ter um descanso até Nova York, dia 7 de novembro. Mas essa que ela fez agora dia 18 de outubro, foi em Portland, lá onde ela treina, vive e tal, né? Que ela fez a maratona de Tóquio virtual. Como é que foi o tempo dela, Marcos? Meio fraco, né? Foi o segundo melhor tempo das 5 maratonas, 2:35:14. Segurou um ritmo aí de 3:41 por quilômetro. E, como a gente falou, tá passeando. Agora tem mais 2 semanas de descanso até a maratona de Nova York, que vai fechar o desafio dela e das 6 majors, né? Tóquio, no caso, que acabou virando a virtual, porque cancelou, mas as 6 maratonas em 42 dias, se eu não me engano, acho que era isso, né? Isso, vai dar 6:42, uma numeração bem, bem interessante. Muito. E, né, ela tá lá correndo bem, de repente, se ela quiser mesmo em Nova York, ela é capaz até ela pegar um pódio, um top 5, né? Se ela quisesse, né? Que ela não tá mais com vontade, ela tá correndo só por diversão, né? Tá tranquilo. E daí, quando ela postou isso, que ela, nos stories e que ela fez a prova e tal, teve 2 comentários que eu achei legal, que eu vi no Twitter, que era assim, um cara falando, ó, ela fez 26,20 milhas, o certo seriam 26,22, que é a maratona, né? É tipo você fazer 42:1 e não 42:2 nos quilômetros. Teve esse tipo de chato, e teve o outro chato que falou assim, com tanta maratona acontecendo aí, por que ela foi fazer virtual? Dá para fazer qualquer uma no dia 17 que ia ter nos Estados Unidos, sabe? E tipo, ela pode fazer na casa dela se ela quiser os 42, sabe? Pessoal chato da porra. E a Shalane foi lá e fez o segundo melhor tempo dela nessa sequência. Já tem 2:35 em Londres, 2:35 agora em Portland, 2:38 em Berlim, 2:40 em Boston e 2:46 em Chicago, que foi a mais lenta, mas tinha Boston no dia seguinte. Só para dar uma ideia, uma das atletas que está na elite da prova de Roterdã tem 2:38. Então, assim, Né? ela, ela tem o tempo melhor que essa atleta fazendo um monte de prova um dia seguido do outro, uma semana seguida da outra. Então, assim, realmente é uma coisa fora do normal e o field feminino de Roterdã é também fora do normal, mas pro outro lado. Eu, se fosse, é claro que a Shalane já conquistou tudo que ela queria, a mãe tá lá curtindo a filha, o filho lá e tal, né? Tá só correndo por diversão.
né? Mas assim, ela, se ela quisesse, ela podia ir excursionando pelo mundo, ganhar todas as maratonas, tipo Sydney, essas maratonas mais underground, né? Fazendo recorde pessoal e colocando assim, Shalane Flanagan, com 45 anos, vence uma maratona, e no domingo seguinte vence outra, sabe? Mas é que, né, tem outros objetivos, ela já passou tanto tempo treinando que deve estar de saco cheio. Bom, vamos em frente para terminar isso aqui. Vamos para o momento off com pianos tocando ao fundo, não sei, mas a dica de Marcos Boazzi, vamos ver qual que será. Momento off! Então vamos lá, Marcos Boazzi, qual que é a sua dica, a sua sugestão para hoje? Minha dica hoje é, depois de ter trazido aquela dica de música do Two Cellos, né, que é os dois irmãos lá que tocam violoncelo de uma maneira meio moderna, diferente, vai ser mais ou menos nessa linha, só que hoje com piano. Então chama Piano Brothers, tem lá no Spotify, imagino que deva ter também nas outras plataformas de música, então Apple Music, o Amazon Music também. Procura lá, Piano Brothers, eles têm uma pegada também de trazer músicas antigas com toda uma releitura das músicas. Às vezes algumas músicas modernas que não tem nada a ver com piano, eles colocam na roupagem de piano e fica bem legal, até identificar as músicas é algo bem divertido de fazer. Às vezes eu coloco a playlist lá e a gente fica aqui tentando identificar as músicas, é bem divertido. E é uma música instrumental, a maioria das vezes, embora tenha uma ou outra participação de gente cantando, dá até para trabalhar ou servir de fundo aí quando você precisa fazer alguma tarefa aí que demanda um pouco mais de concentração. Piano Brothers, procura lá na sua plataforma de música. Maravilha, para então, chegando ao encerramento deste episódio 28, vou trazer aqui a dica que eu vi aí alguns meses atrás, logo que lançou, que é o seguinte, lá na Netflix, O Legado de Júpiter. Né? Tá lá, a primeira geração de super-heróis passa o bastão para os filhos, mas as tensões aumentam e as regras antigas não se aplicam mais. Tem uma temporada só até agora, né? De 8 episódios, de uns 30, 40 minutinhos. E com certeza vai ter a segunda, porque a primeira acabou de um jeito que com certeza tem que ter continuidade, né? Pelo menos a segunda vai ter. Então fica aí O Legado de Júpiter na Netflix. E agora vamos embora. O episódio ainda não ficou tão curto quanto eu gostaria, mas ficou menor do que o outro. E tá bom, né? Informamos o pessoal tudo o que eles precisavam saber sobre essas notícias importantes de maratonas, meias e tudo mais. Marcos Boazzi, vamos embora treinar, né? Se preparar para a live de domingo. Até mais. Isso aí, pessoal. Valeu para quem escutou aqui. Agora tem o treino. Eu tenho 20 quilômetros para fazer hoje ainda. Então, tchau para vocês. Vou tomar um café, vou fazer meu treino e amanhã a gente se vê na live sobre Roterdã e quem sabe ali com um zoinho em Valência. Um zoinho fechando, mas acompanhando Valência. Né? Até um ouvinte deu uma vez uma sugestão, por que vocês não colocam no redação um resumo da semana de treinos de vocês e tal? A gente até poderia fazer isso, mas tem que estar sobrando tempo. Por enquanto, a gente não está com tempo para falar disso aqui. Mas tem semana que a gente fica caçando notícia, ó, e tá aí uma boa sugestão. Pode ser, né? Pode ser. O meu treino esse sábado, se sair como eu quero fazer, é fazer 4 repetições de 3 quilômetros em ritmo de meia maratona, sub 1h45. Vamos ver o que acontece. Você acompanha nos nossos Stravas se a gente fez o que a gente falou aqui. Vamos embora, as notícias estão aí, vamos treinar e tem live domingo. Tchau para vocês.